E aí pessoal, aqui é o Diego do Otanippon e estamos com mais um vídeo para vocês. Esse é um vídeo como palestra, pois vocês podem ver pouco tempo. E dessa vez a palestra mais polêmica que eu acho, na minha opinião, que é a mesa redonda das editoras. Onde no ano passado, no Ressaca, houve bastante tretas indiretas. E será que teve esse ano essas tretas indiretas? Vamos ver esse vídeo aí? Então pessoal, esse é o vídeo tão esperado da palestra da mesa redonda das editoras. Mas antes de falar sobre ela, eu gostaria de dar ênfase a alguns pontos aqui, né? Pois se você está vendo esse vídeo no canal é porque também está postado no canal a palestra da editora JBC e da New Pop. Eu queria comentar especialmente da New Pop, pois não fui eu que gravei o dia lá na New Pop diretamente com a minha câmera, e foi um grande amigo meu, inscrito do canal, que é o Leonardo Zurfi, que gravou no dia e teve no evento, presenciou lá, né? E eu quero muito agradecer aí e agradeço aí. Eu vou deixar até o Twitter e o canal dele aí para vocês entrarem, darem uma olhada e agradecerem se quiser. Enfim, foi muito bom aí ter gravado e eu apenas dei algumas edições com o YouTube em si lá dentro. Mas aí tá organizado certinho por tópicos de assuntos abordados, aí vocês podem dar uma olhada. Mas enfim, agora falando sobre a mesa redonda das editoras, esse vídeo, como todos os demais, ele está organizado por tópicos de assuntos tratados. E também se você tiver preguiça de ver tudo, é só você olhar na descrição e pular para esses tópicos ou assuntos que você se interessa aí, né? Só dar uma olhada na descrição do vídeo. Enfim, nessa palestra das editoras, como diferente do ano passado, da mesa redonda no Ressaca, onde houve várias indietas e tretas lá, e também a Beth e o Damian Júnior estavam um pouco reprimidos, um pouco pela zoeira e o modo que o Cassius e o Marcelo estavam naquela palestra. Nesse ano, como teve um mediador, que deve ser o Juliano, do site da J-Box, se eu não me engano, que estava mediando a palestra, e onde os editores só precisavam responder as perguntas desse mediador. Foi bem mais civilizada essa palestra. Sim, não se preocupe que não houve indietas nem zoeira assim, não. Mas o Cassius, o Júnior da New Pop e a Beth da Panini estavam lá. Infelizmente, o cara da quase falecida Nova Sampa não estava lá, o representante. Não estava lá, não pude ver o rosto dele. Foi uma pena e só se baseou nessas três editoras, a New Pop, a Panini e a JBC, falando sobre mangás no Brasil. E vamos falar um pouco dos tópicos principais que foram tratados nesse vídeo. E nessa palestra da mesa redonda das editoras foram abordados todos os assuntos, foram interessantes. Mas o que eu acho válido comentar com vocês um pouco aqui, eu falando com vocês, mas antes disso, os anúncios que foram anunciados nessa palestra redonda, onde eles gostam de guardar mistério, foi o Akame ga Kill da Panini Comics, da Panini Mangás, né? E foi o Orange da editora JBC. Os dois são títulos ótimos que eu já li, eu curto e sou muito fã. Akame ga Kill, mangá principalmente. Orange, que é um shoujo fantástico, na minha opinião. Que o Damarida é um mangá que faz você pensar muito. Não é só um mangá de amor, assim, é bem mais do que isso, eu acho, na minha opinião. E também a New Pop comentou que eles têm 30 títulos guardados na manga. Isso mesmo, tem 30 títulos guardados na manga. E como a editora New Pop é uma editora um pouco menor, acho que ela não pode subsidiar tantos títulos e publicar, já anunciar alguns títulos, pois ela já tem vários títulos em lançamento no mercado e por isso está esperando o seu tempo próprio para isso. Os assuntos que eu achei interessante foram tratados nessa palestra, onde teve o mediador Júlio, que fez todos foram boas perguntas, na minha opinião, aí, né? Uma das perguntas principais que mais me interessou logo no começo foi como que o Cassius, o Júlio e a Beth se tornaram editores-chefes de suas editoras e qual foi o seu caminho percorrido até lá. Um assunto muito interessante para quem se interessa em entrar nesse meio de mangás aí, né? Como eles entraram, como eles conviveram, como eles evoluíram dentro das editoras. Foi um pouco resumida a resposta aí, mas muito interessante para você que se interessa por esse trabalho no meio de mangás dentro do Brasil, que eu também me interesso particularmente aí, né? Enfim, e também teve outros assuntos onde ele se perguntou sobre a distribuição de mangás no Brasil. Onde eu moro em São Paulo e eu sou privilegiado por isso, e quem mora no Rio de Janeiro também onde tem a distribuição mais intensa dos títulos. Mas quem mora na parte sul ou na parte mais nordeste do Brasil, ou até mesmo no interior de São Paulo, assim, né, tem um acesso bem limitado a esses mangás, onde as bancas mal pegam esses títulos e não tem livrarias muito nas suas cidades. Na minha livraria aqui da minha cidade é horrível
não tem mangás de livraria, assim, eles não compram esses títulos e é horrível. Eu tenho que ir pra Liberdade para comprar mangás de livraria e só mangás de banca que eu consigo comprar na minha cidade de Suzano, é uma merda. Enfim, falam sobre essa dificuldade de distribuição tanto nos outros estados e essa dificuldade que eles envolvem com a empresa de distribuição, que é muito interessante, e você ficar atento para depois você não culpar apenas a editora só por causa do atraso, da sua assinatura, enfim, porque está bastante envolvido com a empresa que eles contratam de distribuição também nisso. E o outro assunto retratado que eu também vi foi sobre a crise econômica que não só no setor de mangás está afetando, mas em todas as coisas. Vocês podem ver nas notícias da TV que falam sobre essa crise econômica depois da eleição de Dilma. Estão falando direto sobre isso. E também o mercado de mangás está sendo bem afetado por causa disso. E também tem a crise do papel. Enfim, essa crise do papel é uma coisa que eles estão enfrentando sobre essa falta de papel no mercado, que está dificultando tanto a JBC como a Panini em conseguir papel para começar a publicar alguns títulos novos de mangás. E não foi só com a Panini, foi com a JBC, não sei se foi com a Nova Sampa e também não sei com a New Pop em si, pois a New Pop só é offset. Mas está afetando geral e por isso estão ocorrendo também alguns atrasos por causa disso. E também, com essa parece, você pode ter bem consciência que o atraso não é apenas por causa da editora em si, mas envolve distribuição, envolve a empresa que distribui papel para eles, e também envolve as empresas japonesas, editoras japonesas, envolve vários fatores que acabam atrasando, dificultando esses processos bem burocráticos. E o Brasil é o país mais burocrático, muito mais burocrático que o Japão, na minha sincera opinião. Enfim, foi muito interessante esse papo também, e foi uma palestra repleta de assuntos interessantes. Eu percebi que o Cassius em si, ele estava mais civilizado que a outra palestra lá, né, na mesa redonda, estava bem mais calmo, e a Beth Kodama, que eu sou muito fã dela, conseguiu fazer bons comentários. O Júnior também não fala tanto assim, mas ele comentou, mas o Cassius em si ele comentava apenas sobre a internet. Como a editora JBC é uma editora que está bem mais se manifestando nas redes sociais e também nesse mundo eletrônico assim, né, ele dá muita ênfase à internet, uso da internet para compra, para divulgação, para assinatura, em tudo. E pois a JBC tem canal de divulgação que se baseia na internet, no Facebook e no YouTube, uma editora bem mais moderna, ao pé da letra no caso, né? Mas foi muito interessante em todos os aspectos. Espero que vocês gostem desse vídeo e decidam qual a sua opinião vendo esse vídeo aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo vai assistir esse vídeo. E deixe seu like, favorito. E eu demoro 24 horas para upar um vídeo de 1 hora. É tenso, minha internet é de 2 MB da Vivo, mas fazer o que? Apoie, deixe seu gostei, por favor, e comentário que ajuda muito. Falou, bye bye, tchau, tchau e assistam o vídeo. Tchau. Para eles, né, gente? A Beth também. E o Cassius da JBC. Mais uma salva de palmas, por favor. Nós vamos dar início a um bate-papo super legal. Eu cheguei atrasado, desculpa, acabei de chegar. Vim lá do outro evento, foi difícil sair, uma correria. Desculpa, galera. Boa tarde para todo mundo. Vocês são heróis por já estarem aqui dentro do evento, né? Porque a fila lá fora tá colossal. Cara, tá enorme mesmo. Eu fiquei na fila ali pra entrar, tava foda. Eu fiquei 40 minutos lá fora pra poder entrar. 40 minutos na fila de convidados. Eu tive sorte, eu mandei uma mensagem pro Júnior, eu falei, tô aqui na fila já. Ele falou, pode furar. Sorte, né? Então foi ele que falou, eu não ia furar, eu tava lá. Mas eu tava atrasado e tal, né? Eu acho que o pessoal da organização já avisou, né, que o Douglas da Nova Sampa infelizmente não irá participar por problemas de saúde, é uma pena, mas acho que vai ser um bate-papo bem legal para todo mundo. Falou o som? O Juliano. Então, por favor, Juliano e Luana, vocês vão mediar a palestra, isso, né? Por favor, gente, uma salva de palmas para eles. Quem que é Juliano? Não conheço nenhum Juliano.
Eu conheço o Juba. Juba, né? Juba, né? Sei. Ó. Somos todos magros e esbeltos, na verdade. Bom, tá meio friozinho hoje, né? Então o calor humano é bom, né? Tranquilo. Tá meio úmido aqui, né? Um pouco. Um pouco. Essa umidade do Japão é terrível, né, cara? Percebo pelo calor humano aqui. Pois é. Mas falando sério, a gente tá começando a conversa aqui sobre as editoras. Você falou de crise de papel, falou de distribuição. Você anunciou títulos da Compal nas últimas 2 semanas. Então, Nos últimos 2 dias, né? Você quer dizer? não, semana passada também teve anúncios, né? Então, 2 Ah, semanas. sim, sim, sim. Mas vamos lá, primeiramente eu gostaria que O vocês único que eu acho que tem mais ainda no bolso, né? Mas não quero revelar também, né? Você tem também, não tem? Tem. Porque tem mais. Então, mas falando sério, eu gostaria que vocês falassem primeiramente o que é cada um e como vocês se tornaram editores-chefes das editoras da Panini, da New Pop e da JBC. Eu começo? Bom, acho que a minha explicação é a mais básica, né? Eu sempre quis, conforme eu comentei ontem, eu sempre quis trabalhar nesse ramo. Eu comecei nesse ramo na área de revistas, né? Com a Animedô, Neo Tóquio. Sempre tive vontade de trabalhar nesse mercado editorial. Em algumas fases da minha vida eu conversei com algumas editoras, na época com a Conrad, para trabalhar nessa área. Daí não rolou, aconteceu a oportunidade, eu acho que eu fui pelo lado mais difícil. Eu decidi abrir minha própria editora e hoje a New Pop está aí, aos poucos, atuando no mercado. Não tem muito o que explicar. Bom, eu comecei como assistente editorial na Panini. E eu acho que não exatamente um plano de carreira, né? Não existe exatamente um plano de carreira lá, mas conforme você mostra a excelência do seu trabalho, você é recompensado. Então, dessa forma, você vai mostrando liderança e tudo mais. E acho que foi dessa forma que eu me tornei editora sênior hoje lá da redação. Tenho 9 anos de casa já, então acho que... Eu pergunto na questão de editor exatamente porque você não cresce falando eu quero ser editor. Ah, depende. Mas hoje eu vejo, por exemplo, cursos que o Passos, por exemplo, vai apresentar para se tornar editor. E eu gostaria exatamente disso, de saber como é isso de se tornar editor. Como se profissionalizar e como se tornar um editor-chefe. Entendi. Como é a carreira, né? Exatamente, o dia a dia. Eu, por exemplo, sou formada em design gráfico, então existem várias formações para um editor. Existem designers gráficos, existem jornalistas, existem as pessoas que são formadas em editoração, que é um curso que eu acho que existem poucas faculdades, mas é o curso mais completo para o que nós fazemos, na verdade, que realmente forma editores. Letras também, tem muita gente formada em letras, mas não necessariamente você precisa ter uma faculdade, porque eu acho que no momento que você começa a trabalhar no mercado editorial, ele em si é uma faculdade. Você acaba aprendendo muito mais coisas, mexendo com o material, do que produzindo diariamente, do que dentro de uma escola. Então, assim, eu acho que também tem muito de motivação.
seus filhos, que serão os seus netos. Eu acho que é a forma que você convence a sua mãe a não ser advogado, ou mais um advogado no país. Eu tive um problema até maior nessa questão, porque no começo, hoje não, graças a Deus, eu estocava muitos livros em casa, quando eu morava com os meus pais. Vocês imaginam pra mim explicar pros meus pais que eu tava fazendo da minha casa um estoque de livros, né? Foi bem complicado. Então, realmente é difícil, sabe? Mas é o que a Beth falou, é prazeroso. Então, se você gosta, acho que não tem emprego melhor, sabe? O meu caminho foi um caminho bem tradicional, na verdade. Apesar do Juba falar que ninguém fala, olha, eu quero crescer e ser editor de mangá, editor. Tá, você não fala que você quer ser editor, mas eu sempre fui colecionador de quadrinhos desde pequeno. Tenho uma coleção enorme, compro muita coisa até hoje. Tenho um monte de coisa ainda guardada na casa da minha mãe. E eu, quando fui crescendo, eu disse para mim mesmo que eu gostaria de fazer duas coisas, ou trabalhar com esporte ou trabalhar com quadrinhos, que eram duas das minhas grandes paixões. Apesar disso, eu primeiro fui fazer engenharia, né, porque engenharia, advogado, medicina. Fiz 2 anos, não gostei, larguei e fui fazer jornalismo. E aí segui esse outro lado que eu gostaria de ser. E aí, no mural da minha faculdade, pintou uma chance de trabalhar na Abril Jovem. Eu consegui passar nas entrevistas todas que tiveram. Fui trabalhar como atendimento ao cliente lá da Abril Jovem. Então eu atendi as ligações da galera perguntando: o Mickey tá aí? Não, o Mickey deu uma saída, tal, volta depois. Respondia dúvidas dos leitores e tal. Esse meu primeiro trabalho na Editora Abril, de quase 2 anos, na Abril Jovem, me ensinou muito. Eu conheci muita gente lá. Conheci pessoas nas quais eu me inspirava, e de novo, voltando um pouco, eu não sabia exatamente, eu quero ser um editor, mas eu falava, eu quero ser igual esse cara aqui que responde as cartas, eu quero ser igual o Leandro Luiz de Delmanto, eu quero ser igual o Mário Luiz C. Barroso, que acabou virando meu amigo porque eu fui trabalhar na Abril. Então eu queria ser igual aqueles caras que respondiam aquelas cartas que eu lia, que eu achava o máximo. Eu queria ser aqueles caras que mesmo quando eles cancelavam uma revista, eles botavam um textinho lá dizendo: gente, olha, infelizmente a gente foi obrigado a descontinuar essa série por problema disso, daquilo. Por mais chateado que eu ficasse, eu achava muito bacana que o cara me dava uma satisfação, né? Era o cara que eu lia todos os meses na sessão de cartas, né? E aí eu fui trabalhar na Abril, eu conheci muitos daqueles caras, alguns já tinham saído, outros continuavam lá. E aí eu comecei a aprender de verdade o que era o trabalho de um editor e de pessoas que trabalhavam com quadrinhos. Graças a essas amizades que eu fiz, alguns anos depois, a Conrad precisava de gente, o Rogério de Campos tentou contratar um daqueles caras que trabalhavam na Abril. Ele não podia, ele fazia outras coisas na época, ele falou: olha, eu não posso, mas eu tenho um camarada que você vai gostar. E aí ele me indicou, e aí eu entrei na Conrad. E aí, na verdade, eu não sabia que eu ia trabalhar com quadrinhos, né? Mas eu vou fazer o que lá? Você vai ajudar com as revistas e tal. E aí, pra mim, era o máximo, era ótimo. Eu adorava a Conrad, eu lia todas as coisas deles. E aí, depois de uns 2 ou 3 meses, eles vieram com um papo de que, olha, na verdade, a gente comprou essas licenças aqui de uns mangás japoneses, Dragon Ball e Cavaleiros, e a gente quer que você faça. Eu falei, agora, o que eu vou fazer? Aí eu fui conversar com os caras que eu conhecia da Abril, e os caras me deram várias dicas de faz assim, faz assado, assim que funciona. E aí foi tudo dando certo. É um pouco do que a Beth fala, não só para ser um editor de quadrinhos, mas na verdade em comunicação em geral, muito do trabalho você aprende fazendo. Você pode ter uma base teórica na faculdade, e eu acho que as bases teóricas também são bem importantes. Eu acho que pode não ser o fundamental. Você pode ser um ótimo editor sem ter feito jornalismo, letras ou outra faculdade, mas eu acho que para tudo na vida, quanto mais você aprender, quanto mais você estudar, quanto mais você ler, mais isso vai se refletir no seu trabalho. Então eu acho que é muito importante, quanto mais você tiver de conhecimento, isso vai se refletir no seu trabalho. Às vezes você pode ter conhecimento pra caralho, você pode falar caralho, não falar assim? Tá bom. Sem ter feito uma faculdade, você pode ser autodidata, você pode estudar por conta própria.
Então, essa foi a minha sequência de trabalhos, e aí na Conrad, pô, eu aprendi muito do que eu sei hoje, muito do que eu aplico, porque eu aprendi na Abril e na Conrad, e aí eu virei um editor. Eu só retificando, eu não estou dizendo que ninguém... Não, eu sei, na verdade eu concordo com você, eu acho que o meu caso é uma exceção. Né, o meu é uma exceção, assim, por ler tanto. Hoje, exatamente, porque um curso de editor, eu acho interessante que as pessoas querem. Se tem demanda para isso, então as pessoas querem. Sim. Antigamente não. Não, eu concordo. Agora eu queria saber uma coisa de nostalgia. Mangás começaram a sair aqui em 2002, 2003. 2001. 2001, ok, bola fora. Mas aí a gente sabe exatamente que o público antigamente tinha poucas opções e comprava tudo. Hoje tem muitas opções e as pessoas escolhem o que elas querem comprar. O que mudou do público de 2001 para o público de 2015, em termos de editoras, para vocês interpretam como público-alvo? Bom, o mundo mudou, né? Eu acho que nunca em nenhuma área as coisas permanecerão e permanecem iguais em 15 anos, né? Naquela época a gente tinha muito menos interação, porque a internet engatinhava ainda. Eu acho que era importante você ter títulos baratos para criar uma base de fãs. E aí o que eu acho que as diferenças principais de lá para cá são que, sem dúvida, o público ficou muito mais exigente, porque ele conhece muito mais, você tem uma base instalada de fãs. E o público tem muito mais acesso à informação, a como são os mangás, quais mangás existem. Então, o público quer muito mais coisa, quer muito mais título, quer títulos com mais qualidade. Então, eu acho que essas são as duas grandes mudanças, né? E tem mais uma, você tem uma interação enorme, né? Que eu estava falando, não tinha interação, hoje você tem uma interação muito maior. Então, você consegue saber muito mais rápido o que aquelas pessoas estão querendo. Então eu acho que pra mim essas são as mudanças maiores. Antigamente, como o Cássio falou, já havia aquela coisa, vamos comprar para apoiar o mercado também. Então você comprava tudo que tinha. Hoje não, a JBC publica cerca de 12 títulos, a Panini 20, a Neopop está com 8. Então é muita coisa. Não, mais antigamente era 2 títulos a cada 2 meses, né? Mas assim, a economia não tá fácil também. O quadrinho é um entretenimento, não é o arroz e feijão. Então as pessoas têm que escolher mesmo qual título que ela vai acompanhar durante todo o mês. Então é natural que haja essa demanda, essa escolha. E querendo ou não, mesmo assim o mercado de mangás no Brasil está crescendo. Você pode ver, não para de anunciar títulos dos mais variados formatos de lançamento. Tem título que é só para livraria, tem título que é para todo o Brasil, distribuição nacional, distribuição setorizada. Então assim, o mercado existe e é natural essa seleção, né? Que eu acho que o Brasil amadureceu bastante na área editorial. Eu acredito que não é só com os mangás. Eu acho que o mercado cresceu principalmente com literatura. Então hoje você tem aí livrarias. Por exemplo, eu vim numa cidade que se chama Ourinhos. Lá não tem livraria. Eu cresci numa cidade que não tinha nenhuma livraria. Nenhuma, 0 livrarias. Hoje tem. Então você percebe que hoje existe um mercado para livros, não apenas mangás, mas para livros, para quadrinhos. Antigamente, também isso eu acho que também tem mérito com o cinema, também tem jogo para o cinema, mas antigamente os quadrinhos, principalmente super-heróis, estavam meio que em decadência, as pessoas já não liam mais, já não publicavam mais. Quem aqui colecionou Spawn? Até o último número, fora eu. É isso aí. Eu? Você também. Então, assim, a grande maior parte das pessoas chegaram no final, já todos desistiram, são coleções muito difíceis de se conseguir. Hoje, né? Hoje é praticamente impossível. Naquela época não se publicava nada, quando o Spawn estava terminando na banca, já não tinha mais nada na banca, já não se publicava mais nada. Foi uma. Assim, o mercado de repente
anos. Nos últimos anos nós tivemos aí só a quantidade de pessoas que estão entrando nesse evento já fala muita coisa, entendeu? É muito maior hoje o público que compra do que quando começou em 2001. 2001, eu acho que mal a gente tinha internet. Eu lembro que eu passava madrugadas com o telefone ligado, baixando mangá. Sim, eu não sei se eu podia falar isso, mas ok. Eu baixava mangás, eu lia assim, um capítulo a cada 3 horas. Eu levava 3 horas discado, depois da meia-noite. Isso era 99, 2000, se bobear 2001. Era mais ou menos por aí. Tipo, não era como é hoje, sabe? Que a galera dá um clique e já tá lá, já leu tudo, já viu tudo. Então, eu também acho que, só para acrescentar, o mercado cresceu bastante, mas a gente não consegue prever se ele vai continuar crescendo. A gente não tem uma previsão mercadológica de como isso vai ser daqui para frente. A gente espera que vai melhorar sempre, né? Na verdade, era o comentário que eu queria fazer ao final do dela. Eu não quero ser o portador de más notícias para vocês, mas... Exatamente. Será que não é o cume da parábola, né? Tipo, na verdade, sim. Poderia não... e agora, de repente, vai ser a queda? Poderia não ser. O que acontece é que a gente enfrenta um problema maior, falando em macro agora e voltando a falar de Brasil, como a Beth falou antes. A gente enfrenta um problema sério que não se investe em educação no nosso país. Seriamente. Ao não se investir seriamente, não se investe em que as pessoas leiam. Então, você começa a não formar novos públicos. Então, a galera acaba ficando mais virada no videogame, na internet mesmo, etc e tal. E você acaba não... Olha o Léo com um Parasite ali atrás. Que bonitinho. Aqui o cara. Ou não. Tirou toda a minha concentração, né? Então a gente enfrenta esse problema. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos com o público leitor em geral, não só de quadrinhos, porque se não começar a ter um investimento em educação sério, as pessoas vão aos poucos parando de ler e migrando para outras mídias, vão ficar assistindo televisão, vão começar a ver cada vez mais programa dublado na Sony, na Warner, tudo mudou para dublado agora, né? Então a gente tem esse problema, a gente se preocupa muito com isso no nosso mercado. Isso já teve uma indicação disso, né? Na verdade, algumas pessoas, eu não sei, eu sigo um pouco as notícias, mas o governo retirou os subsídios a livros escolares. Então, muitas das editoras estão, cortando livros escolares. Na verdade, isso é um retrocesso no processo da evolução da educação no país. Então, muitas escolas já não vão receber um monte de livros, porque simplesmente o governo não vai contá-los. E é um subsídio que estava acontecendo aí, acho que desde 95, 96, é um subsídio antigo que não vai acontecer mais. Então já é um indicativo, mas bom, o país está todo em crise, né? Ele já é uma crise generalizada, que inclusive acho que foi quinta-feira que nossa presidenta Dilma já admitiu que estamos em crise, finalmente, né? Pelo menos ela já admitiu que estamos em crise. Então, nós não temos como prever se esse mercado vai crescer mais, mas nós temos que fazer apostas. Todo mundo aqui tem que fazer apostas, esse é o papel das editoras, se elas vão ficar na defensiva ou se elas vão continuar usando, né? Porque às vezes uma ousadia muito grande pode acarretar aquele teu negócio, você mesmo falou, você tem 30 títulos, mas não dá para trazer todos agora, então vamos anunciar com calma, né? Vamos fazer as coisas com calma. Porque pode ser muito arriscado, de repente, desbravar em um mercado sozinho e não conseguir ter o retorno daquilo e acabar no que nós não gostaríamos nem de falar aqui, que é uma palavra quase cumprida, que é a falência, né? Mas isso pode não ser. Ninguém está salvo de uma crise econômica. Vocês estão falando disso, mas também tem a questão, né, de ter uma distribuição problemática, não culpa das editoras, mas da distribuidora que vocês utilizam, muitas vezes, que gera uma deficiência não nas capitais, mas nas cidades do interior desse Brasil. Isso, como que as editoras pensam em alcançar esse público? Com assinaturas? Quais são as formas de potencializar e conquistar esse público que não encontra
banca, o título na banca, ou na livraria, ou na revistaria, até porque não existe perto na cidade dela. Como que isso é pensado por vocês? Distribuição é um dos maiores problemas das editoras hoje em dia também. A distribuidora é uma sócia da gente que basicamente não faz quase nada e arranca uma parcela muito grande do valor de capa do produto. E como é um monopólio, querendo ou não, ela é uma empresa só que cuida disso atualmente, eles acabam tendo a liberdade de fazer o que quiser. E nenhuma editora vai bater de frente com ela, assim, ativamente. Não, a gente não vai mais trabalhar com vocês. Porque se falar isso, você não tem seu produto na banca. A New Pop, particularmente, acha que o trabalho em banca ainda é muito importante, mas o caminho das livrarias, lojas especializadas, assinaturas, é algo que a gente vai focar futuramente. A JBC, a Panini já trabalham com assinaturas, né? Eles podem explicar um pouquinho mais disso agora aqui. A New Pop ainda não trabalha, a gente ainda não tem estrutura para trabalhar com assinaturas. Por um lado, a gente tem um mercado de livrarias que tem muito a crescer, eu acho, ainda. Por exemplo, você vai numa Saraiva, a Cultura criou a Geek, né? Que é um selo, um espaço temático de quadrinhos, que, se eu não me engano, em São Paulo e em Recife, em algum lugar do Nordeste, Fortaleza, já existe a loja própria Geek. Fora isso, elas possuem os espaços temáticos, né? No Rio, não sei se alguém aqui é do Rio, não sei se já tem, mas existem essas lojas que são lojas exclusivas Geek. E além disso, as áreas Geek nas demais lojas. Já a Saraiva, ela não tem isso. Na minha opinião, quadrinhos na Saraiva ainda é um grande problema. É colocado num cantinho, é difícil você encontrar com grande regularidade, você não acha tudo que você precisa. Sem contar que vender para algumas empresas desse porte é bem complicado. A Amazon está entrando agora, está abrindo um catálogo bacana, mas então eu acho que tem esse mercado das livrarias para a gente ainda crescer, para conquistar um espaço ainda, né? Mas distribuidora, o Cássio e a Beth poderiam falar mais sobre isso também, eu acho que é um grande problema para chegar em todo lugar, porque já, no caso da New Pop já aconteceu de voltar produtos de banca, até comentei ontem, os pacotes fechados. Ou seja, nós mandamos o material para a distribuidora, na teoria eles mandaram para todos os postos de venda, só que o negócio voltou fechado, ou seja, ele não foi nem exposto. Daí o pessoal fala, tal produto não chegou na minha banca, a gente não tem controle sobre em qual banca o mangá vai chegar. Nós mandamos para a distribuidora. Na teoria, nós sabemos que ela vai para determinadas regiões. Agora, determinar em qual banca ela vai e se está chegando é bem complicado. Porque até o check-up que antigamente eles mandavam para a gente, que é uma pequena amostra, uma pesquisa feita em algumas bancas de regiões, isso também está bem complicado de receber. Então, às vezes, a gente fica no escuro em relação a isso, né? Bom, eu acho o seguinte, tudo que o Júnior falou é mais ou menos isso mesmo. Isso é um problema que existe há muito tempo e, na verdade, eu acho que, nesse caso, não tem o que fazer, não vai resolver. Eu acho que, apesar dos pesares, ainda a distribuidora consegue fazer um trabalho razoavelmente bom pelo tamanho que é o país, porque também não é fácil você fazer uma distribuição num país do tamanho do Brasil. O que acontece é claro que você tem todo esse lado que o Júnior falou, é um monopólio, o desconto é muito grande que você paga para ela, mas também, por outro lado, o desconto das é grande, né? Não é só a distribuidora, a livraria também tem desconto grande, as grandes livrarias. Eu acho que, por outro lado, nos dias de hoje, de novo, não tinha em 2001, tem agora, a internet. Você tem tanta loja online, tanto lugar vendendo, mas o frete é caro, não sei o quê. Pô, eu vejo um monte de cara que só compra coisa mais barata da JBC sempre na internet. Por quê? Porque ele passa 5 minutos no Google pesquisando. 5, ele não fica 3 horas. Ele fica 5 minutos pesquisando. E ele encontra, talvez, não encontrei 100% das coisas, ok. Mas hoje em dia você vai conseguir comprar a maior parte das coisas pela internet e provavelmente com desconto. Às vezes no mínimo desconto compensa o frete e já valeu a pena, sabe? Então eu acho que
vendas online e assinaturas compensam quase que completamente a distribuição em banca. O único problema disso é que, como o Júnior falou, a gente também acredita nisso, para mim a banca é um canal muito importante, é um canal muito legal, é um canal que não só mercadologicamente falando, sentimentalmente, eu amo banca de jornal. Era um lugar que eu passava muito tempo da minha vida quando eu era moleque, eu ia todo dia, eu era amigo do jornaleiro, ele guardava os quadrinhos para mim e tal. Eu vivi uma época que vocês não viveram, que era antes da economia estar estabilizada, que tinha uma tabelinha da Abril, e a tabelinha tinha as letras A, B, C, D, E até Z, cada código era um preço. E aí mudava de acordo, essa tabelinha vinha uma nova todo dia, porque eles não imprimiam o preço na capa do gibi, eles imprimiam o código. Então, na verdade, ontem esse código podia ser R$5, amanhã ele era 6. Eles iam só mudando a tabelinha. Exatamente, porque a economia, a inflação era 1000% por mês, sei lá. Então é complicado. Hoje a gente tem, bem ou mal, uma economia estabilizada, apesar dos problemas. Então, assim, eu acho que a banca ainda é muito importante ainda que a gente faça coisas para a banca, a gente tente ainda que a banca sobreviva muito tempo, mas os caminhos para chegar nos lugares longínquos onde as coisas não chegam, e às vezes não só nos longínquos, às vezes nos próximos as coisas não chegam, às vezes no interior de São Paulo. Você tem que ter uma assinatura eficiente que funcione, que a pessoa receba, ou que se não receba, seja avisada, etc. Sei lá, eu acho que, como em qualquer outro trabalho, né, eu estou, na verdade, falando uma coisa que deveria ser para tudo no Brasil, mas não é. Todo mundo tem serviços, sabe que TV a cabo não funciona, nada funciona, né? E vem online. Você tem que ter hoje um trabalho muito forte com lojas online, com parceiros, talvez tendo as suas próprias lojas online, quando possível. A JBC está tentando, a gente teve muitos problemas aí no passado, estamos tentando resolver. Então eu acho que esses são os caminhos aí que a gente enfrenta hoje e as soluções dos problemas. Não, eu só vou acrescentar que realmente eu acho que com a Amazon entrando no Brasil, não faz muito tempo que a Amazon entrou, não fazendo propaganda para a Amazon, mas eu já comprei material lá. Eu compro material desde sempre na Amazon americana e agora estou comprando na Amazon brasileira. Eu moro em São Paulo, tenho a possibilidade de ir em qualquer livraria perto da minha casa ou então numa banca de jornal, mas eu compro online. Por que eu compro online? Porque desconto. É por causa do desconto que eu vou realmente comprar. A menos que seja uma coisa que eu queira muito, aí eu vou na banca, realmente pago preço cheio e compro. Eu acho que eu tenho um certo problema que nem você tinha. Eu sou acumuladora de coisas, eu compro muito livro, compro muita revista. Então... Acho que todo mundo que trabalha nesse meio faz isso, né? Somos todos acumuladores, colecionadores, né? E aí, assim, às vezes eu compro inclusive material do Panini e eu compro na Amazon, por exemplo, para entregar na minha casa, pela comunidade. Assim, é cômodo receber pelo porteiro, entendeu? Eu chego no prédio, já me entrego o pacote, já vou para casa, não tive que pagar R$3,50 para ir até a Livraria Cultura e voltar, ou algo do gênero, sabe? E perder lá 2 horas querendo a livraria, metade da livraria e não podendo comprar, evidentemente. Então eu já evitei muito sofrimento meu, assim, só um clique, um simples clique. Eu acho que isso vai facilitar, mas ao mesmo tempo eu também concordo que existem regiões, porque o Brasil é muito grande, existem regiões que não tem internet. Eu fico assim de cara quando tem lugares que as pessoas ainda têm assim, a melhor internet da cidade, custa R$150 por mês e é 1 mega. Sabe? Você fala, nossa, sério? Não é possível? Sim, é possível, porque o Brasil é muito grande, é difícil, até as operadoras não conseguem chegar em certos lugares. É uma coisa muito complicada. E aquilo que eu estava falando na palestra anterior, que vocês não estavam, que a DINAP, ela tem um problema brasileiro, que é distribuir por rodoviário, né? Tipo, é tudo rodoviário nesse país. As pessoas não lembram disso, né? Os caras têm que mandar uns caminhões lá para Manaus, né? Os preços também que são embutidos, a gente reclama que é alto, mas eles também sofrem com gasolina, diesel, com combustível que sobe o tempo todo. Então,
é uma empresa que também tem as dificuldades deles. Querendo ou não, por mais que a gente seja refém deles, que nem o Júnior falou, se eles resolvem não distribuir, a gente nem fica sabendo, não tem como saber. Não existe exatamente uma fiscalização e nós não temos uma opção para escolher mudar de distribuidora. Eu acredito que mesmo assim ainda é a melhor forma de levar os mangás até cidades como cidades distantes de onde é produzido o mangá, porque os mangás são produzidos aqui. Não sei se alguém roda mangá fora de São Paulo, mas eu acho que todos os mangás são rodados aqui em São Paulo. Não, então, eu ia fazer uma pergunta mais ou menos complementar com relação à banca de jornal. Há alguns anos, quando a Conrad ainda estava no mercado, eu lembro que eu tinha conta também na banca, que naquela época todo mundo comprava tudo, né, não era muito seletivo. E eu lembro que o jornaleiro chegou a me mostrar uma vez um encarte onde explicava o que era, por exemplo, One Piece, para quem era direcionado, esse tipo de mangá, essas coisas. Eu não sei se esse tipo de encarte era feito pela própria Conrad na ocasião ou se era uma coisa que a distribuidora fazia. Nós ainda fazemos. Vocês ainda fazem? Que é o checklist de varejo, né? Todo mundo tem o checklist de varejo. Então, porque de repente você falou na sua palestra que tem jornaleiro que não pede porque não se interessa. Ele não se interessa porque ele não conhece o produto ou porque de repente o checklist... Não, ele recebe isso. Ele recebe? Não sei. Depende se a Dinap entregou pra ele ou não. Viu? Entendeu? Se a distribuidora entrega pra ele, se ele recebe isso, ele pode optar o que ele vai... Só que eu saiba é por pacotes. Eles têm pacotes que eles querem receber esse tanto de tanto, entendeu? Por exemplo, eu quero receber 3 One Pieces todos os meses, mas você não vai receber só One Piece, vai receber One Piece, Naruto, isso e aquilo. E é 3 de cada, entendeu? Ele vai optar. Então, normalmente, quando a banca não tem quase nada de mangá, o cara optou no menor pacote possível. Isso acontece. O problema é que a gente vive num mundo que você faz um post na internet sobre o lançamento de Zetman. E Zetman está sendo lançado, o preço é tal, as assinaturas já estão abertas. E aí o primeiro comentário é, vai ter assinatura? Se o próprio leitor que está interessado não se dá o trabalho de ler um post de 3 parágrafos, como que você vai querer cobrar do jornaleiro, ler o encarte do mangá que ele não sabe o que é? Ele deveria fazer, mas a gente vive num mundo que tudo é muito rápido, o que você acha que é meio que não interessa você não vê, você acha mais fácil perguntar no comentário do que ler o post, então na verdade é difícil ser cobrado do jornaleiro também, que ele leia e se informe, às vezes ele se importa com a Veja da semana que vai chegar, que ele vai vender bem, né? Antigamente com a Playboy, agora acho que nem a Playboy vende bem, né? Então a gente enfrenta esse problema dos dias que a gente vive, tudo muito rápido. Só adicionando essa questão da banca, existe alguma banca que eles também seguem o histórico de vendas, completando o que ela falou também. Às vezes aquele ponto de venda não é forte nos quadrinhos, então às vezes ele nem recebe mesmo. Igual algumas lojas que tem um histórico muito bom, que chega a receber repartes que é muito superior até as bancas da Liberdade, por exemplo, elas recebem repartes que podem ser comparadas a lojas especializadas, porque elas já têm todo o histórico de vendas desse tipo de material. Chegam a receber primeiro o material, inclusive? Não necessariamente, porque é tudo distribuído junto. São Paulo e Rio sempre recebem um pouco antes. São Paulo antes, porque ela está aqui, Rio um pouco depois e os outros estados depois. Mas as bancas da Liberdade, por exemplo, elas chegam a receber às vezes mais mangá do que uma Veja da vida, porque o histórico de vendas daquele material é muito superior. E daí o que acontece é assim, né, para ilustrar isso que a gente falou, o Ed me passou uma informação que é o seguinte, tudo é negócio, a gente vive numa sociedade capitalista. Então, o cara da banca, ele vai ganhar uma porcentagem em cima do que a Dinap vai repassar para ele. Né? A Dinap já ficou com metade do que a gente ganha. O jornaleiro vai receber uma porcentagem das vendas. Você acha que ele vai se importar com o mangá que ele vai vender lá na cidadezinha dele, 2, 3, ou a Veja, que ele vende 20, 30, 50? Né? Isso entra na conta do cara também, é difícil você culpar o cara por isso. Uma coisa que vocês falam muito de pesquisar, de comprar imediatamente e tal,
Eu fico me perguntando aquela pessoa que tipo, tem aquele vício de quando a série acabou de sair, ela quer assistir aquele capítulo e tal. Pra editora, como que funciona? Se vai mudar o... Eu falo que a gente não vai reinventar a roda, mas existe alguma possibilidade no futuro de um capítulo acabou de sair no Japão ter uma tradução digital em português pelas editoras? Ou um serviço de streaming em parceria com as editoras? Essa é uma pergunta difícil, né? É prever o futuro, né? Isso. É, então, tá pedindo pra prever o futuro, eu quero ganhar na loteria. Pois é, mas assim, é muito difícil de prever. O que eu diria é o seguinte, possível provável, não sei. Possível claro, tudo é possível, né? Hoje em dia. Mas eu acho bem difícil. Por que eu acho difícil? Só comentando, o Cássio, por exemplo, é tradutor, ele sabe disso. Eu não sei, cara, eu acho que por todo serviço feito muito nas pressas, assim, ele é mal feito, cara. De verdade, ele nunca sai na qualidade exemplar que ele teria se ele tivesse sido revisado várias vezes, com calma, discutido, corrigido e então sim, aprovado. Acho que pode haver um serviço desse, mas ele nunca vai ter uma qualidade com que o impresso tem saído, entendeu? Ele sempre vai ter uma qualidade muito inferior, ou até mesmo erros graves de tradução, entendeu? Que o tradutor entendeu mal aquele capítulo, ele não entendeu o que estava acontecendo. Isso acontece muito com fansubers, né? Muito, muito, muito. Você vê nomes com grafias bizonhas e até mesmo frases completamente alteradas, você fala desconexas, que um balão não tem nada a ver com o outro. Eu não sei, eu suspeito que, apesar de que pode acontecer, não pode também ser um desserviço, na verdade, no final das contas. Foi o que eu falei, possível como você vai fazer isso que é o problema, né? Por exemplo, o Cássio mesmo, ele traduz. É bem difícil. Tipo, sair praticamente concomitante, isso quer dizer que lá no Japão deveria sair antes, só se fosse uma coisa muito combinada, sabe? Eles entregarem esse material muito antecipadamente. Que é muito difícil deles concordarem em fazer, né? É muito difícil, entendeu? É muito difícil. Eu falo, por exemplo, assim, tem serviços como o Crunchyroll, que a gente Sim, tem... eles recebem antes também. Eles têm os capítulos digitais, eles colocam lá na lista para comprar na Amazon, para você comprar o físico das editoras na Amazon. Isso é serviço americano. Isso. Então, por exemplo, assim, aqui no Brasil existe essa possibilidade de tipo de parceria, uma estrutura... Bom, essa é uma possibilidade porque não é um streaming... Eu pensei que você estava falando de streaming de anime, que eles fazem já de... lançou no Japão, 24 horas está aqui, porque eles já tem isso lá, mas eles recebem o episódio muito tempo antes para trabalhar em cima. Eles têm um tempo para isso, e mesmo assim é pouco tempo, na minha opinião, não é muito tempo. Mas em relação ao streaming de mangás, não é bem streaming, né? O lance deles é colocar o mangá digital. E aí tem os links para você adquirir os volumes na Amazon ou outras livrarias, acho que não é só a Amazon. Acho que tem outras livrarias também, mas é que para nós brasileiros aparece disponibilizado acho que só a Amazon. E você pode comprar também, acho que para Kindle, aí se você quiser guardar os volumes para Kindle. Mas eu não sei se esse é uma coisa que poderia acontecer no Brasil. É uma coisa a ser estudada, eu acho prematuro. Acho bastante prematuro. Especialmente porque a gente já está falando, eu citei aqui inclusive que tem pontos no Brasil e mal a internet tem. Entendeu? Eu acho prematuro a gente falar disso, mas a Panini já tem investido em algumas partes assim. O Ricardo me corrige, mas tem, acho que a assinatura da Turma da Mônica já para digital, a assinatura digital já. Isso até... não sei quantos títulos são vários, acho que 50, não são? São títulos de linha de... Turma da Mônica básico, não é? A Turma da Mônica básico já tem digital, então eu acho que analisar se isso daí realmente é bacana, se o público está gostando e tal, e eu não leio realmente Turma da Mônica assim, então eu realmente não sei como é que tá a situação e tal, mas já tem isso. Se isso realmente vai pra frente ou não, a gente ainda vai saber, porque é muito novo. Tem o quê? Um mês? 2 meses?
tem 2 meses ainda, acabou de nascer isso, então a gente tem que ver se esse projeto vai pra frente. E só adicionando uma questão bem importante, essa questão do digital com os japoneses é bem complicada. O contrato em si de publicação em papel já é complicado, incluir o digital, como iremos trabalhar com isso, como iremos comprovar tem que incluir, né? Não está incluso nos contratos que a gente faz. Outro contrato. Eu acredito que todas as editoras comecem a pensar nisso a partir de um tempo, agora recentemente, mas é muito complicado, é rever contratos, rever 1 milhão de cláusulas, então é algo assim que no Brasil já está acontecendo nos Estados Unidos bastante. Mas no Brasil ainda é algo que está iniciando e não acho que não vai chegar tão cedo, para ser bem sincero para vocês. É questão de mangás. Porque para comics é possível, eu não duvido. Porque eu mesmo assinei durante o tempo Marvel e é muito legal. É muito, muito legal, entendeu? Tipo, então não duvido que para comics venha antes. A gente também fala muito que é um serviço americano, não abrange só os americanos, porque o inglês, então você abrange muitas pessoas fora dos Estados Unidos, que é um público muito maior. Então, tipo, lógico, a gente está falando de um modelo que no Brasil é muito menor, é um público... Eu acho que você não está falando de público muito maior, porque eu duvido disso. Eu não sei se tem um público maior lá do que aqui, mas eu tenho certeza que o público de lá tem mais dinheiro. Não duvido nada. Isso é diferente. Então, assim, eu acho que a gente também tem que lidar com a realidade, entendeu? Nós não somos americanos. Então, não adianta querer bancar o ricaço lá que ganha, sei lá, $80 mil por ano, e isso nem é rico, na verdade, é pobre lá, considerado, né? $120 mil por ano, vamos chutar, que o cara pode comprar o que ele quiser sem nem perguntar o preço. Ele olha, ele gostou, ele compra. Aqui não é assim, gente. Tem muita questão que muita gente, com a situação que a gente está vivendo agora, quadrinho se torna alguma coisa supérflua. Você acha isso? Pra mim é supérfluo, mas pro geral sim, porque tem muita gente que vê aquele monte de coisa na banca e ela vai pensar seriamente se ela vai comprar tudo aquilo que ela quer. Eu acho que seleção sim, a pessoa vai se tornar mais seletiva. Exato. Mas é porque nós temos uma oferta muito grande de títulos. Temos muitos títulos em banca. Então a pessoa se torna seletiva realmente. A gente está vivendo uma ok, não é um item básico essencial para você viver. Para mim é. Eu não vivo sem leitura, gente. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa. Mas a gente realmente tem que lidar com a realidade. Aquilo que o Cássio estava falando antes. É um país que não está acostumado a ler. É um país que não investe em leitura. Na verdade, me parece, inclusive, que a política brasileira prefere que seus eleitores cada vez mais sejam mais burros, porque vai eleger gente, eles mesmos, né, que estão lá. Evidentemente, eles não vão investir em cultura nunca. Mas aí varia de pessoa para pessoa. Eu acho que é até um serviço que nós temos feito, que é divulgar o mangá como um item de cultura para fazer com que as pessoas não transformem, inclusive, em suas namoradas, seus colegas, seus amigos de escola, em novos leitores, porque se for depender do governo para incentivar a leitura, vai ser difícil. Eu acho que já tem sido difícil nos últimos anos e acho que a partir de agora, isso não é uma previsão, mas é a realidade, tirando subsídios e tudo mais, eu acho que vai ser cada vez mais difícil. Eu falo sempre isso, sempre que possível tentem dar quadrinhos de presente, Natal, aniversário, etc. Se pudesse ter JBC, eu agradeço, tá, pessoal? Pode ser outro também, tudo bem. Uma coisa que você falou, a palestra da Panini falou antes, a questão de gráfica. Vocês estavam falando de acabou o papel da gráfica, acabou que a JBC e a Panini tiveram que trocar de gráfica. Não, desculpa. Eu não disse nada disso. Acabou o papel da gráfica, vocês trocaram a gráfica. Nós testamos uma nova gráfica. A JBC eu não sei se está testando novas gráficas, entendeu? Eu não posso falar por eles, pelo amor de Deus. Entendi, não, desculpa então. E nós não estamos trocando toda a nossa linha de mangás para nova gráfica. Não, nós testamos um novo título que é Tokyo Ghoul para uma nova gráfica, a nossa conta em risco. Não, tranquilo. O que eu ia perguntar é o seguinte. Vocês falaram por causa da gráfica, por causa do papel, que tinha acabado o papel da gráfica. Foi isso. Isso foi feito porque vocês tinham um planejamento de manter o mesmo preço do mangá
com a crise do dólar, congelar esse preço. Não vamos falar de crise do dólar, vamos falar de crise econômica, porque esse é o fato de verdade. Tudo bem, crise econômica, vocês estão... A gráfica não conseguiu congelar o preço, por isso que acabou o papel, por causa que ela compra em grandes quantidades. Eu não sei, eu realmente não sei. Eu sei que acabou o papel lá. E isso acho que o Cássio pode confirmar, porque acho que também... É difícil da gente falar especificamente do porquê, qual foi o problema da própria gráfica, mas... Eles também não disseram pra vocês que Sim, não acabou o tinha papel. mais. A gente falou, eu falei isso na minha palestra semana passada. Foi o que a gráfica mostrou pra nós, acabou o papel. Aliás, eu falei na minha palestra semana passada, eu falei nos 3 vídeos que a gente tinha online últimos, a gente está sofrendo com um problema sério do de papel. fornecimento de papel. Exatamente. Que muitos editores estão sofrendo, porque muita parte do papel no Brasil é importado e com a alta do dólar, poxa, se eu não vou continuar comprando da China o papel, se o papel do Brasil é mais barato. Então eles mudaram de fornecedores e ainda estão nessa transição de mudar de fornecedor. Então, assim, tem vários, assim, não digo que seja o caso dos mangás, mas eu sei que é o caso de vários tipos de papel no Brasil. Então é possível que seja o caso dos papéis do mangá, porque acabou muito subitamente, né? E sem avisar, assim, podia ter avisado antes. O problema é esse, o problema é que na verdade acabou, não é vai acabar daqui 3 meses. Não tenho mais agora para imprimir esses 5 títulos que já estão comigo aqui na gráfica. Não, foi isso mesmo que aconteceu. Pois é, Foi exatamente isso. não foi um exemplo aleatório, foi o que aconteceu com a gente. Então... então, mas foi isso aí. Sim. Foi exatamente isso. É que algumas gráficas, com essa mudança de papel nacional importado, elas também não, o mercado brasileiro de papel também não estava preparado para esse aumento também de demanda do papel nacional. Daí acabou o papel para todo mundo. Pois é, porque tem essa também, né? Acabou o papel, não tem, legal, então vamos comprar o nacional, né? Não, mas o nacional o cara produz de 2 em 2 meses só. Que ele não tinha demanda, ele não precisava de tanto agora. E aí não tem. Se vocês não tiverem esse aviso, vocês não tiverem como preparar um plano de contingência. Exatamente. Na verdade, assim, por sorte, como eu falei na semana passada aqui, a gente já vinha pensando, como a gente sempre diz, a gente sempre tem planos para 1, 2 anos, a gente já vinha pensando num plano de médio e longo prazo de melhoria de qualidade e trocando aos poucos papéis aqui e ali. Eu não acho que o mercado se faz só com um tipo de papel. Eu acho que o papel Jornal 49, Bright 52, todos eles têm espaço no mercado. É importante que a gente tenha títulos em vários tipos de papel diferentes. O Will, que está ali, é um grande hater dos papéis de jornal e enche o saco de todos nós na internet, mesmo o Júnior que tem só offset. O Júnior tá bem, tá livre. Mas eu acho que é importante, eu acho que todos os papéis, vocês me desculpem por isso, têm o seu papel no mercado. Mas nesse caso específico, a gente já vinha pensando num plano a longo prazo que a gente teve que fazer mais às pressas de mudar a qualidade de alguns títulos e a partir desses primeiros estudar o resultado e ver o que vai acontecer para os nossos lançamentos mais para frente. O problema é que já falaram que a palestra está acabando, falaram que tem 5 minutos. Infelizmente eu vou ter que passar para as considerações. Ninguém ficou triste que está acabando, você viu? A gente deve ficar muito chato, cara. A gente só tá falando de mercado, crise na Ásia, no Brasil, guerra. Petróleo. Beth. Ela tá dando uma olhadinha aqui. Então só pra saber, quem compra material em banca aqui? Daí, livrarias, internet. Tá. Esse é o público, né? Eu acho. Tá bem. Quem compra só em evento, nunca compra, só espera pra comprar tudo no Anime Friends, no Fast Comics. Tem um só aqui. Agora eu vou perguntar uma outra coisa. Quem é que lê jornal regularmente?
Você vê? Não é só gibi, pessoal. Tem que ler jornal também, tem que se informar. Online conta. Mas desde que você leia regularmente. Não é só aquela passadinha de olho no UOL ali pra enganar. Só ler o horóscopo. Não vale. Não, é importante, pessoal, se informar, saber de tudo, como eu falei, o máximo de informação que vocês puderem juntar na vida de vocês vai ajudar de verdade em todos os aspectos da vida de vocês, profissional, pessoal. Então, estudem muito, leiam muito, todo tipo de coisa que vocês puderem. Não fiquem fechados em só uma coisa. Eu não sei como falar isso, mas bom, eu agradeço a presença de todos por terem vindo. Nossa, tem gente até de pé, tem gente sentada no cantinho. A gente falou só de mercado aqui, infelizmente não deu para abrir para perguntas. Tinha perguntas? O pessoal queria perguntar coisas. Eu acho que a gente pode, sei lá, de repente, não sei, juntar num cantinho, num montinho lá fora e aí a gente conversa, não sei. Aí, ó, o evento está disponibilizando essa área aí lateral aí, ó. A gente tem um puxadinho, né? Um puxadinho para esclarecer aí algumas dúvidas do pessoal. E para quem quiser apostar, aí agora eu tive uma autorização para dizer do nono título. Pela Panini, a Camega Kill. Eu vou deixar na mesinha, por favor. Quem quiser tirar o cursinho depois. E quem quiser fazer perguntas, inclusive do Camega Kill, quiser fazer perguntas aqui do lado aqui, gente. Tipo, do lado de fora, tá? Pra não atrapalhar a próxima palestra, tá bom? Que eu não sei qual é. Daniel HDR. Olha! Vamos fazer um beijo do Daniel. Daniel HDR, então quem quiser ficar e conversar com o Daniel HDR também, tipo, pode assistir a palestra e me encontrar no evento depois também, fazer perguntas, não tem problema nenhum. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, eu agradeço. Também vou ficar ali para todo mundo que quiser falar com a gente, perguntar. Quero lembrar que a gente anunciou já o Parasite, Savannah Game, Ultraman ontem no Fast Comics. E a JBC vai publicar Orange também, tá? Valeu, galera. Até a próxima, então. Muito obrigada a você. A New Pop já anunciou os títulos ontem, assim como a Panini anunciou hoje alguns. A JBC também anunciou. Tem bastante coisa pra vocês. A New Pop anunciou Fate Zero, a novel ontem, né, pra vocês. A Panini anunciou Fate Stay Night. Vai ser bacana, que já estou conversando com a Beth, bolando algumas coisinhas. Obrigado mesmo, então a gente se vê lá fora, todo mundo. Lembrando que a New Pop tem bastante coisa para anunciar ainda, tem 30 títulos para anunciar. Não, agora não. Thank you.